Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 21 de abril. Nós estamos na segunda semana do tempo da Páscoa e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, os discípulos e a ajuda da comunidade atendem uma multidão faminta. O contexto é visivelmente eucarístico e o fato evoca a figura de Moisés, providenciando alimento para o seu povo no deserto. A multidão se alimenta sentada em sinal de dignidade. Pães e peixes somam 7, o que dá a ideia de totalidade. O 5 indica a plenitude humana que o Espírito produz. E os 12 cestos que sobraram representam a partilha, que é a solução para a fome no mundo. Assim, nós compreendemos o Evangelho de hoje. Vemos Jesus realizando mais uma vez um milagre e, ao alimentar aquela multidão faminta, ele mostra e ensina, para os apóstolos que é missão deles cuidar do povo. É missão deles alimentar o povo e não despedi-los, como Filipe queria fazer. Um povo que lhe foi confiado precisa ser cuidado, porque é o rebanho do Senhor. E o pastor, então, é responsável, por isso, por cuidar de cada um que lhe foi confiado. Depois, no final da sua missão, Jesus vai dizer isso para o Pai, na chamada oração sacerdotal. Todos aqueles que o Pai lhe confiou foram cuidados, nenhum se perdeu. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, essa partilha desses alimentos e a multiplicação dos pães e dos peixes nos faz refletir também que nós sempre devemos agradecer a Deus pelo pouco que nós temos. Veja, a multiplicação, o milagre da multiplicação acontece quando Jesus pega o pouco que ele tem, dá graças a Deus e aí distribui, partilha, com a multidão. É aquele ditado que diz que o pouco com Deus é muito. Então, nós devemos sempre agradecer a Deus por aquilo que nós temos, ainda que aos nossos olhos seja pouco ou pareça ser pouco, é o suficiente. E Deus todos os dias prepara o suficiente para nós. Aquilo que nós precisamos, Ele providencia. Então, quando nós rendemos graças a Deus pelo pouco que temos, ao invés de ficar reclamando, como muitas vezes somos tentados ou até fazemos, reclamamos porque temos pouco, porque não temos o que gostaríamos,
mas esquecemos de agradecer a Deus porque nós temos. E existem pessoas que ainda têm menos do que nós, não é? Por mais que estejamos passando por dificuldades, sempre tem aquele que está passando por dificuldade maior do que nós. Então sempre temos que lembrar de agradecer a Deus pelo pouco que temos. Quando colocamos para o Senhor, Ele multiplica, como aconteceu esse milagre. E quando nós apresentamos a Deus o pouco que temos e não usamos de miséria, mas partilhamos, se alguém chegar e nos pedir, mesmo tendo pouco, nós partilhamos, o Senhor multiplica. Isso fica muito evidente no Evangelho de hoje. Ao ouvirmos esta narração de São João e o milagre que Jesus realiza, que lembremos sempre, Deus continua todos os dias operando milagres na nossa vida. Nós só precisamos ter o pensamento em Deus, os olhos fitos no Senhor, estar sempre dispostos a partilhar do pouco que temos e lembrar sempre de agradecer a Deus pelo que temos. Seja pouco ou seja muito, lembrar de agradecer a Deus sempre. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.